Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, final de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje, nesse sábado, para a nossa vida, né? O que Ele quer nos apresentar com os seus ensinamentos. Todos os dias a gente costuma fazer essa reflexão, tirar algo de bom para a nossa caminhada espiritual. E hoje, pelo que eu dei uma lida, para quem não entende logo de cara, vai dizer assim: como que eu posso tirar algo para a minha vida do evangelho de hoje? É tão simples, não é? É uma coisa tão concreta, tão simples, tão explicativa, né? Eu não consigo tirar, mas lá no fundo a gente vai encontrar algo aqui que a gente pode trazer para a nossa vida, não é? Exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida. Então hoje o evangelho ele está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 2, e o versículo é do 41 ao 52. Ao 52. O Messias é o Filho de Deus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, pensando que o menino estivesse na caravana. Caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhe dizer. Jesus desceu então com os seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejam só. Como a gente percebe, o evangelho de hoje, ele é um evangelho explicativo, né? É uma história que aconteceu com Jesus e Maria e José ali, né? Durante a sua caminhada para Jerusalém. A palavra diz que todos os anos eles desciam para essa festa, essa comemoração da Páscoa, né? Mas o que acontecia? Quando a gente lê, a gente tem um impacto de pensar assim: nossa, muitos pensam assim, nossa, como que Jesus, né, se perdeu dos pais? Que qualidade de pais eram eles para deixar uma criança de 12 anos se perder, ficar numa cidade e os pais só se dar conta quando chegou em Nazaré, não é? Com certeza, esses pais não estavam tendo atenção com a criança, né? Na nossa cabeça, a gente acha que era para Jesus estar ali, agarrado ali, na mão do pai, da mãe ali. Mas antigamente era assim, naquele tempo era assim. Eles iam em bando, em caravanas, e as crianças, ela podia vir atrás.
com as pessoas, com os parentes, as pessoas próximas, porque eram tudo ali gente, pessoas conhecidas. Então as crianças, ela costumava vir ali no meio, solta, né? Não tinha perigo. E aí Maria e José estavam caminhando tranquilamente, né? Sabendo que Jesus e outras crianças vinham na caravana atrás, ou seja, com as outras pessoas andando, caminhando, brincando, muitas vezes ali no meio, né? Só que a palavra diz que Jesus parou na igreja, entrou no templo e ficou lá, escutando, ou seja, Jesus já escutava o chamado do Pai, né? Ele tinha uma atração por aquelas coisas ali. E aí a palavra diz que lá ele ficou. A caravana passou, chegaram em Nazaré e quando procura o menino, nada de menino. O menino sumiu. E a palavra diz que que Maria e José ficou desesperados e foram procurar e procuraram em casa de parentes, em casas de amigos, de pessoas próximas e nada. Então eles retornam a Jerusalém para procurar. E chegando lá, o menino está lá no templo, né? E todos estavam admirados com a inteligência daquela criança, né? A sabedoria daquela criança. E a palavra diz que Maria pergunta, né? Chega e pergunta, mas meu filho, por que você fez isso? Em primeiro lugar, a gente começa daí, a observar Maria. A forma como Maria falava com ele, a forma como Maria trouxe ele de volta. É justamente isso que a gente vai hoje trabalhar e trazer para a nossa vida. Maria era uma mulher do silêncio, uma mulher de Deus, uma mulher que tinha paciência, uma mulher que sabia amar o seu esposo, sabia amar o seu filho, sabia entender situações, coisas que a gente não sabe. É esse o exemplo que a gente deve trazer de Maria, né? E aí eu percebo aqui que Maria, mas meu filho, por que você fez isso? Estávamos todos preocupados, né? E Jesus diz algo que Maria não entendeu. Porque Maria, ela sabia de onde o filho tinha vindo, de onde ele foi gerado, né? Quem o gerou no seu ventre. Mas ela não entendia muitas coisas. Então, a palavra diz que quando Jesus diz a ela, não sabeis que eu estou aqui na casa do meu pai, não é? Ela não entende. Ela não entende. Assim como nós também não entendemos tantas e tantas coisas na nossa vida, não é? Só que do contrário de nós, Maria, ela foi calma, ela não se estressou com Jesus, ela não fez perguntas, né? Simplesmente o tomou pelo braço e voltaram os três para Jerusalém, para Nazaré. O que a gente pode trazer nesse exemplo de Maria para a nossa vida, principalmente nós mulheres? Nós que somos mães, esposas, filhas, não é? Nós mulheres, nós precisamos trazer Maria para nossa casa, para nossa vida. O exemplo de Maria, aquela mulher de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, aquela mulher de Deus. Em segundo lugar, uma mulher que sabia amar de verdade, né? O amor, ele transforma a vida do ser humano. Quando eu amo, eu tenho paciência. Eu não fico fazendo perguntas, por que isso, por que aquilo. Maria é um exemplo dessa mulher. Maria não fazia perguntas. Maria, ela não se estressava, ela amava aquele filho. Ela não estava entendendo nada do que o filho estava falando ali. Assim como nós. Maria, ela era humana também, não é? Apesar dela ter um ventre santo, dela seguir a vida na santidade, depois dessa escolha, ela era uma pessoa humana. Então, ela tinha os seus momentos de não entender as coisas também, não é? Só que tinha uma diferença de Maria para nós. Maria era uma mulher do silêncio. Ela guardava tudo no seu coração.
ela guardava tudo. Se ela tinha perguntas a fazer, ela não fazia. Com certeza, Maria, nesse momento que Jesus falou isso e ela não entendeu, ela gostaria de indagar, ela gostaria de perguntar, né? Mas não foi o caso. Ela resolveu se acalmar, se calar e voltaram para casa, né? Na santa paz de Deus. Voltaram para casa. E aí, a palavra diz que Maria guardava tudo no seu coração. Todas as preocupações de Maria era guardada no coração. Eu acredito que esta mulher, ela não se desesperou como nós iríamos se desesperar se um filho nosso sumisse, né? A gente ia gritar, a gente ia chorar, a gente ia para a delegacia, a gente ia fazer, ia acontecer, porque somos assim. Nós somos pessoas agitadas dentro da gente. A gente não tem paciência com as pessoas, a gente não tem paciência com as coisas. Os problemas, quando ele vem, a gente fica fazendo pergunta. Muitas vezes a gente fica apressando a Deus para que ele resolva tais problemas na nossa vida, né? Maria não era essa pessoa. Ela era uma pessoa que ela tinha paz, ela tinha paciência, ela tinha fé, não é? E ao mesmo tempo ela tinha a amabilidade, né? Aquela tranquilidade, aquela forma de falar, aquela forma de esperar, mesmo que ela não soubesse, ela queria, ela tinha o jeito de falar com Jesus, né? E hoje, a gente mais uma vez, a gente traz o exemplo de Maria para a nossa vida. A gente precisa, como mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro de uma sociedade, dentro de uma família, né? Educar filho não é fácil, né? Cuidar de filhos adolescentes não é fácil, né? Jesus, ele tinha 12 anos, mas ele era um menino como um outro qualquer, que também fazia travessuras, uma criança que brincava, uma criança que caía, igual aos nossos filhos. A única diferença é que ele era um homem santo, né? A missão dele nesse mundo era outra, né? E Maria, por sua vez, a mesma coisa. Maria era mulher, Maria foi mãe, Maria foi esposa, só que diferente de nós, não é? Ela foi diferente por ela ter sido escolhida a ser mãe do Salvador, né? Então, a vida de Maria, ela foi totalmente transformada a partir dessa escolha de Deus para ela. Mas antes, muito antes de Maria receber a visita do anjo, que ela iria ficar grávida do Espírito Santo, Maria era uma moça normal, uma moça que tinha seus 15 anos, não é? Que nunca tinha conhecido o homem, que estava prometida a José, né? E iam casar ainda, né? Maria era uma moça dedicada às coisas de Deus, né? Ana, sua mãe, poderia dizer: eu tenho uma filha consagrada a, Jesus, a Deus, não é? Uma filha consagrada a Deus. É uma menina obediente, é uma menina que não me aperreia, é uma menina que mandada por Deus. Maria era uma filha exemplar para Ana. Por isso Deus, ele já tinha escolhido ela desde o seu ventre, porque Deus, ele sabe tudo, é ele que nos construiu. Foi ele, né, que nos deu vida. Então ele já conhecia, ele já sabia que ia ser Maria a escolhida desde o ventre da sua mãe Ana. Então Maria já era essa mulher, ela já vinha sido criada em uma família ali que tinha temor a Deus. Então ela foi levando isso. E na sua adolescência, 15 anos, acontece esse acontecimento dela engravidar do Espírito Santo, né? E isso lhe tornar santificada, seu ventre e tudo. E aí a gente tira como exemplo a paz de Maria, a paciência de Maria. Não houve mulher
para sentir tanta dor na face da terra como Maria quando viu seu filho todo ensanguentado naquela cruz, sofrendo aos poucos até morrer. Você não via ela gritar, você não via ela espernear, você não via ela discutir, né? Pelo menos nas figurações que a gente vê nos filmes, nas coisas a gente não vê. A gente vê ela sofrendo, a gente vê ela chorando, a gente vê ela ali sendo destruída em ver a situação do filho. Mas a gente não vê ela discutir, a gente não vê ela, não é, ter alguma atitude de agressão para com aquelas pessoas que estavam matando o filho dela, do contrário da gente. Porque quem pega pegue num dedo midinho de um filho da gente para você ver a gente virar bicho, né? Porque eu viro bicho, né? Eu viro bicho. Mas ela não. Ela era era pacífica. Então, assim, o que levava a Maria a ser assim? Oração, não é? Aquela mulher de joelho no chão, aquela moça, aquela adolescente, aquela criança que já vinha de joelho no chão, não é? Quando a gente cria os nossos filhos assim, eles carregam com ele algo especial que vem do céu, não é? A paz do Espírito Santo de Deus. Maria, ela já vinha sendo trabalhada sobre isso. Nós precisamos trazer para a nossa vida a oração. Todos os dias da nossa vida a gente precisa ter a oração. Porque só ela pode nos dar a paz, só ela renova as nossas esperanças. Muitas vezes a gente acorda, a gente não acorda muito bem, mas quando você reza, quando você ora a Deus, você sente uma paz, você sente que aquilo que está te perturbando, aquilo vai dando uma aliviada, você vai começando a ficar com esperança de que tudo vai dar certo. Então o segredo é a oração. Então hoje o Evangelho nos traz esse episódio que aconteceu. Quando Maria volta, que encontra Jesus lá, Jesus diz: não sabeis que eu tenho que estar na casa do meu pai? Maria não entendeu nada, né? Maria não entendeu. Ela foi escolhida, ela sabia, mas ela não estava entendendo aquilo ali que Jesus estava falando, né? Mas ela não brigou, ela não argumentou, ela não fez nada. Ela apenas o tomou pelo braço e trouxe de volta. A gente precisa seguir os traços, o caminho de Maria, trazer Maria para a nossa vida, o coração imaculado de Maria. Que a gente possa se unir a esse coração, que é um coração pacífico, uma oração, ou seja, de paz, não é? Que dentro desse coração de Maria só existe o Filho, que é Jesus Cristo, trazendo paz. Quando a gente entrega todos os nossos problemas, as nossas aflições, esse momento de Maria foi um momento de aflição para ela e para José. José nem se fala. José era um homem calado. Pouco se fala de José na palavra de Deus. Pouco se fala de José. José também era um homem calado, era um homem calmo, né? A gente vê na passagem aonde ele pensou em abandonar Maria. Ele não saiu, ele não foi lá, ele não esbravejou, ele não brigou com ela, não. Ele pensou no seu coração em abandoná-la, porque achava que ela tinha traído. Mas, devido à sua paz, à sua tranquilidade, ele foi dormir e sonhou com esse anjo, aonde disse tudo o que tinha acontecido a ele, que ele não abandonasse Maria. A gente não vê São José na palavra, muitas vezes não, mas às vezes que a gente vê que ele é um homem calmo e tranquilo. Também, nós, família, mãe, pai, o pai deve seguir o exemplo de São José. E Maria e a mãe segue o exemplo de Nossa Senhora. Não é? Pedir a ela essa paz, pedir a ela, não é? Que ela coloque no nosso coração essa tranquilidade, não é? Que ela nos dê a tranquilidade de mãe que ela tem. Ela é uma mãe, ela tem autoridade de mãe, não é? E de uma mãe que tem um favor imenso de Deus,
né? Nossa Senhora tem o favor, todos os favores de Deus estão sobre Nossa Senhora. Está sobre Nossa Senhora. A mão de Deus está sobre ela, né? Então, aquela paz. Quando as pessoas que gostam de rezar o terço, o rosário, sentem uma paz imensa. Quem nunca rezou o rosário aflito, para depois, no final, não sentir uma paz? Todos nós que rezamos um rosário ou um terço e a gente está aflito, a gente está preocupado, a paz, ela reina no nosso coração. Todas as pessoas, acredito eu, que rezem fielmente ali, com o pensamento no céu, pensando verdadeiramente, porque assim, existe muita gente que pega o texto e reza ali na carreira para terminar logo, reza por obrigação. Não é assim. O texto ele tem que ser rezado meditado. A gente medita as passagens das dores de Jesus. Cada passagem, cada queda com a cruz, então tem as passagens ali. É o mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, né? Então, existem mistérios a ser ali contemplados no texto. A gente reza os mistérios, ou seja, a gente imagina na nossa cabeça tudo que foi passado ali durante a paixão de Jesus. É a paixão de Jesus que é meditada no texto. Não é simplesmente pegar as bolinhas e ficar Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Não, não é assim. Então precisa ser, claro, uma oração meditada, com calma, com paciência, sem carreira, né? Para que o nosso coração, ele chegue ao coração de Maria. Então, automaticamente acontece essa paz dentro do nosso coração quando a gente está agitado, quando a gente reza o texto para alcançar alguma coisa, para que Nossa Senhora alivie o nosso coração. Ela é o único dom que ela pode fazer com a gente, é esse. Ela não cura. Eu vou rezar bem aqui para Nossa Senhora curar meu câncer. Não, ela não cura. Quem cura o seu câncer é Jesus Cristo, se Ele quiser, se tiver na sua vontade. Mas você pode somente pedir a ela, a intercessão dela por ela ser essa pessoa. Por ela ser essa pessoa santa, pacífica, não é? Que agrada o coração de Deus em todos os sentidos. Nós não agradamos. Nós só desagradamos a Deus, mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora, ela agradou a Deus e agrada a Deus até hoje. Os favores, todos os favores do céu é para Nossa Senhora, a nossa mãe. Então hoje a gente leva esse exemplo, essa forma de amor que ela tinha para com a sua família, para com o seu esposo e para com o seu filho Jesus. Ela não precisou brigar, ela não precisou esbravejar com ele, não. Também ela não fez perguntas, ela guardou no seu coração aquela dúvida. Por que ele disse isso? Eu deveria saber, com certeza, né? Teve dúvidas no coração dela, eu deveria saber que ele iria ficar ali, que ele tinha que ficar ali, o que é que está acontecendo, né? Nossa Senhora não sabia o tipo de morte que o filho ia morrer. Não, ela simplesmente sabia, aceitou sim de ter um filho sem ser casada, sem conhecer homens, né? Ela aceitou aquele mistério que Deus tinha trazido para ela. E só. Ela não sabia, nem sonhava que ia ver o filho morrer daquele jeito. Então a vida para Nossa Senhora seguiu, né? Seguiu normalmente, criando ali um santo dentro de casa, e a vida seguiu, né? Mas ela também não entendeu quando Jesus falou isso. Mas ela não perguntou, ela não argumentou, ela apenas o amou. E nós também, quando a gente ama, a gente não precisa estar argumentando nada, a gente não precisa estar cobrando nada, a gente não precisa. A gente tem que entregar na mão de Deus. E seja feita, Senhor, a tua vontade. Amém? Um bom final de semana para vocês, um bom dia de sábado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.